Fala pessoal, Eliseu Souza na área, aparecendo aqui para você antes da sua aula começar, porque eu quero te deixar um recado muito importante. Nos dias 29, 30 e 31 de julho, nós, da Academia da Aprovação, estaremos fazendo lives gratuitas aqui no YouTube, às 20 horas, horário de Brasília. Beleza? E nessas lives, pessoal, além de ensinar o passo a passo para você se tornar um federal, ou seja, PF, PRF, policial legislativo, ganhar os seus 5 dígitos na conta, né? Nós vamos estar lançando o nosso curso completo para as carreiras federais. Além do curso, teremos também a mentoria, né? Então a gente vai estar divulgando tudo do produto e vamos fazer um desconto especial nos dias 29, 30 e 31 de julho. Então será um preço de custo para você ali adquirir e experimentar, né? Nós que somos um curso novo, mas um curso de muita qualidade, estamos contratando professores renomados aí para trabalhar com a gente. E com certeza vai ser um curso de qualidade que irá aprovar muitos, quiçá até mais de 50% nos próximos concursos ali da PF, PRF e Polícia Legislativa Federal. Beleza, pessoal? Então, aproveite, entre no nosso grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição. No grupo do WhatsApp, nós mandamos PDFs gratuitos, entre outras informações, do nosso lançamento, que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de julho. Você vai se arrepender se você não participar da live, não pegar os ensinamentos gratuitos, mesmo que você não compre o nosso curso. E também irá se arrepender depois se você não comprar, porque vai aumentar muito o preço. Beleza, pessoal? Mas mesmo que não for comprar, acompanhe a nossa live, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a estudarem aí para as carreiras federais com qualidade e serem aprovados e mudar a vida de vocês, a vida da sua família, assim como eu mudei a minha. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos, eu espero vocês lá. Fiquem com Deus. Tamo junto. Fala, meu aluno, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Estatística aqui da Academia da Aprovação. Galera, esse curso aqui que a gente vai estar fazendo, a nossa ideia é dar um tapa geral na estatística, nos principais tópicos que você precisa levar para a prova, resolvendo várias questões. O nosso objetivo é aprender de uma maneira mais direta, mais assertiva, de uma maneira mais objetiva que o estudo de estatística. Ou seja, a gente vai aprender o conteúdo a partir da resolução de questões. Para você que não conhece o professor Pedro Felipe, a gente vai estar aqui trabalhando então, galera, a estatística. Espero que vocês aprendam da melhor maneira possível. E a gente vai começar com aquela estatística mais básica de todas, que é a parte da estatística descritiva. Nessa aula a gente vai aprender a calcular vários tipos de médias. Então vamos lá, já começando aqui a nossa brincadeira. Antes disso, eu gostaria de convidá-los aqui a me seguir nas minhas redes sociais. Meu canal do YouTube Matemática Sem Nem Errar, meu Insta, hashtag Matemática, e meu Telegram, Prof. Pedro Felipe. Então bora lá, galera, questõezinhas aqui para a gente poder trabalhar. Que a nossa ideia é trabalhar de maneira progressiva. Eu não fiz as questões aqui de maneira bagunçada, mas de certa forma, uma ordem lógica para a gente poder aprender a matéria. Tudo bem? Então vamos lá. Na primeira questão, temos aqui o seguinte. Em certa localidade, as temperaturas médias nos meses de junho a novembro foram respectivamente desses valores. Então, a questão forneceu aqui para a gente as temperaturas médias nos meses de junho a novembro. Estão aqui todos os valores fornecidos para a gente, temperatura para cada um desses meses. Nessa situação hipotética, para que a temperatura média do semestre de julho a dezembro na referida localidade aumentasse 1 grau Celsius em relação à temperatura média do semestre de junho a novembro, a temperatura da referida localidade no mês de dezembro deveria ser de quanto? Então veja que aqui o nosso objetivo na questão é que a gente aumente em 1 grau Celsius a temperatura média, comparando o quê? Comparando esses valores que já temos com o valor da média se a gente incluísse o mês de dezembro. Esse é o objetivo da questão. Mas antes disso, como a gente faz para calcular a média, galera? Colocando de uma maneira mais simplista, para depois a gente ir para uma maneira mais matemática, a estatística, galera, ela é simplesmente isso daqui. É você fazer a divisão da soma dos termos, e você vai dividir essa soma pela quantidade de termos. Pronto. Média é isso. É você dividir a soma pela quantidade. Pronto, fechou. Então, eu já percebi pela questão que eu tenho que calcular duas médias. A primeira média que eu vou calcular é essa média de junho a novembro. Tudo bem? No caso, galera, a média, a gente pode representá-la por x barra. Tranquilo? A gente pode utilizar essa representação aqui para a média. E essa representação para a média, no caso dessa questão, eu estou querendo fazer a média de junho, então vou representar aqui para a gente, até novembro. Só para a gente não se perder na hora do cálculo da média.
E, de novo, como é que eu faço para calcular a média? Você vai fazer a soma dos termos 21 mais 21 mais 22 mais 23 mais 25 e mais 26. Essa soma dos termos, você vai dividi-la pela quantidade de termos que aparece aqui para vocês. Nesse caso, temos aqui o total de 6 termos. Então, você vai fazer o quê? Essa soma dividido por 6. Para facilitar, veja que você tem um monte de 20 aparecendo aí para você. Esses 20 aparecem quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça 6 vezes 20, então, para facilitar na hora da soma. 6 vezes 20 dá 120. Agora eu vou fazer a soma das unidades. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Mais 3, 7. Mais 5, 12. Mais 6, 18. Ou seja, aquela soma ali no numerador é a mesma coisa que fazer 120 mais 18. E 120 mais 18 dá quanto? 138. Então, essa soma no numerador equivale para a gente a 138. Então, basta fazer 138 dividido por 6 para o cálculo da média. Aqui não tem para onde correr. Você vai ter que fazer aqui a divisão. 13 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6 dá 12. 13 tira 12, sobra 1. Desce o 8. 18 por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. 18 menos 18, 0. Ou seja, significa, então, que essa média em graus que você vai ter da temperatura de novembro, ou melhor, de junho a novembro, equivale para a gente a 23 graus Celsius. Aqui está. Essa daqui é a temperatura que a gente estava buscando. Fechou? Beleza essa ideia? Massa, Pedro, gostei desse negócio aí. Agora, vamos reler o que ele colocou aqui para a gente. Nessa situação hipotética, para que a temperatura média do semestre de julho a dezembro aumentasse em 1 grau Celsius em relação a essa média de junho a novembro. Ou seja, ele está querendo que agora a nova média, que vai dos meses de julho a dezembro, seja 1 grau Celsius maior do que essa que a gente acabou de calcular. Então, significa que a média que ele está querendo de julho a dezembro seja o valor da média anterior, que é 23, mais 1. Ou seja, 24 graus Celsius. Ele está querendo, então, que a nova média seja de 24 graus Celsius. Com base nisso, qual é a temperatura de dezembro? Note que os dados fornecidos para você começam em junho. Como aqui na nova média ele quer a partir de julho, a gente vai ter 21 graus Celsius. Ou seja, a nova média, então, vai ser a soma a partir desse segundo 21 até chegar no 26. Temos aqui o total de 5 números. 21 mais 22 mais 23 mais 25 mais 26. Pera aí, note que do 21 ao 26 eu tenho 5 números. Mas de julho a dezembro eu tenho 6 números. Porque o do mês de dezembro a gente não tem. E é esse valor que a questão está pedindo para você. Então, com isso, eu vou somar aqui mais um valor que eu vou chamar de x, que corresponde exatamente à temperatura de dezembro. Esse resultado eu vou ter que dividir pela quantidade de termos. Quantos termos são? 6. E o resultado dessa conta tem que dar quanto? O 24, que é a nova média. Agora é fazer continha. Por exemplo, esse 6 que está dividindo, eu posso passar para o outro lado o quê? Multiplicando 24. 6 vezes 20 dá 120. 6 vezes 4 dá 24. 120 com 24 dá 144. Aqui está. 144. Agora a gente vai fazer a soma do lado esquerdo. Mesmo bizu. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho o número 20 aparecendo 5 vezes. Equivale a 100. Agora eu vou fazer a soma das unidades. 1 mais 2 dá 3. Mais 3, 6. Mais 5, 11. Mais 6, 17. 100 mais 17, 117. Aqui está. Ou seja, 117 mais x tem que dar o 144. E agora acabou a questão. Afinal, o 117 que está positivo passa para o outro lado o quê? Negativo. Então, basta fazer agora 144 menos 117. Você, malandro, tira 120 logo. 144, se eu tirar 120, vai ficar quanto para mim? 24. Só que você percebeu que eu tirei 3 em excesso?
porque eu deveria tirar 117, não 120. Então você acrescenta no final, mais 3. E 24 mais 3 dá quanto? 27. Ou seja, significa então que a temperatura que a gente está buscando de dezembro X, X corresponde ao do mês de dezembro, é de 27 graus Celsius. Aqui está. Aqui está, 27 graus Celsius. Pedro, mas é assim mesmo para resolver essa questão e tudo mais? Sim, é dessa forma que a gente faz essa questão. Poxa, Pedro, mas é tão demorada. Se você for perceber, não foram tantos cálculos assim. A gente resolveu essa conta de média e resolveu mais essa outra conta de média. Acostume-se, em questões de estatística, a fazer cálculo. Aqui, galera, a gente não vai ter atalhos. Questão ou outra, a gente até consegue fazer algum tipo de atalho. Mas, de modo geral, cara, não fique se iludindo pensando que em toda e qualquer questão você vai ter atalhos aqui. Não vale a pena você pensar dessa forma na hora de resolver questões de estatística, beleza? Aí você vai estar se frustrando. Eu já quero que você perceba desde agora que você vai levar um certo tempo para responder as questões de estatística. Beleza? Tranquilo? Fechou isso daí? Massa, beleza, Pedro. Entendi essa ideia. Agora, algumas coisas a gente pode fazer para facilitar esses cálculos de média. Só que essas facilidades eu vou apresentar um pouco mais à frente para vocês, beleza? Deixa a gente ver um pouquinho mais de propriedades aqui. Vamos lá. Temos agora o seguinte. Na tabela a seguir, são apresentados dados relativos a depósitos de desenho industrial, extraídos do Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2000-2019, no INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Beleza? E realmente, ele está apresentando dados de 2000 a 2019. Aqui está. Os dados relativos à DI refere-se a todos os pedidos de depósito de desenho industrial protocolados no INPE, no ano de referência, inseridos na base de produção de PI, que é de propriedade industrial, até a data de extração. Pergunta da questão. A média das quantidades de depósitos de DI referente aos anos de 2015 a 2019 é superior a 6.100. Veja que a questão está pedindo para você calcular a média relativa aos anos de 2015 a 2019. Ou seja, ele está pedindo, então, para você calcular a média desses últimos valores que aparecem aqui para você. Ó. E, Pedro, como é que eu faço mesmo para calcular a média? A soma dividido pela quantidade, independente de qualquer situação. Então, para você calcular a média pedida, o que você vai ter que fazer? A média desses camaradas, ou seja, você vai fazer a soma, que é o 6.038, mais o 6.027, mais o 6.000, mais o 6.111 e, por fim, mais o 6.432. Eu vou pegar a soma desses termos e depois eu vou fazer o quê? Dividir pela quantidade de termos. Quantos termos eu tenho aqui? 5. Então, você vai dividir esse resultado por 5. E acabou. Agora é só fazer continha. Opa. E agora é só fazer continha. Note que os 6.000 aparece nessa conta 1, 2, 3, 4, 5. Se o 6.000 aparece 5 vezes, basta fazer 6.000 vezes 5, que dá quanto? 30.000. Você guarda esse 30.000. E agora o que a gente vai ter que fazer? Aqui não tem para onde correr. Você vai ter que fazer 38 mais 27 mais 111 e mais 432. Aqui não tem para onde correr. 8 e 7 dá 15. 15 com 3 dá 18. Fica 8, sobe 1. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. Mais 1, 7. Mais 3, 10. Fica 0, sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais 4, 6. 608. Então, na verdade, aqui vai ficar para mim 30.608. Esse aqui é o resultado da soma. Beleza, galera? Eu estou fazendo essas primeiras questões aqui, resolvendo aqui no passo a passo, mas depois a gente vai trabalhar mais com calculadora, que é para a gente ir no mais importante. Que o mais importante é a gente ver a aplicação da fórmula. Tranquilo? Essa continha aqui de somar e dividir, isso aqui a priori você já tem que saber. Tranquilo? Agora, como é que a gente faz 30.608 dividido por 5? Um macete para você dividir por 5 é dobrar o número e andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Sempre dá certo isso na divisão por 5, tá? Só divisão por 5. Então, por exemplo, qual que é o dobro de 30.000? 60.000. Qual que é o dobro de 600? 1.200. Então, na verdade, aqui vai ficar 61.200. Qual que é o dobro de 8? 16. Então, 61.216.
Aí o que eu falei para você? A gente dobra o número, depois anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Pronto, esse aqui é o valor da média. Esse aqui é o valor da média. 6.121,6. O que a questão colocou para a gente? Falou que esse resultado é superior a 6.100. Então, o item está o quê? Certíssimo. Então, veja, galera, que questões de estatística tem questão fácil. E vou te falar, isso aqui é prova de estatístico, viu? Então, tem questão fácil em prova de estatística. Vai ter fácil, vai ter médio, vai ter difícil. Tem todo tipo de questão. Lembrando que agora a gente está engatinhando. A gente está aprendendo aqui a base da disciplina. E é importante você saber trabalhar com isso daqui. Agora eu já vou te ensinar algumas outras coisas para poder facilitar aqui na hora que a gente estiver trabalhando com esses cálculos aqui de média. O que acontece? Aqui a gente fez a soma na tora e tudo mais, dividiu pela quantidade. Mas algumas coisas a gente pode fazer para tentar facilitar, que seria o quê? A gente vai ter uma coisa. Sempre que eu somo ou subtraio o mesmo valor a todos os dados, isso também vai se refletir na média. Então, se a todos os termos eu subtraio o mesmo valor, isso também vai acontecer na média. Então, olha o que eu posso fazer. Em vez de trabalhar com esses valores grandes, eu posso tirar 6.000 de todo mundo. Então, eu vou tirar 6.000 de todo mundo. Aqui está. Maceteando. Estou tirando 6.000 de todo mundo. Aí você vai calcular a média só com o que sobrou. O que sobrou aqui para mim para o cálculo da média? Sobrou para mim 38, mais 27. Vou colocar mais 0, mais 111 e mais 432. E isso aqui você vai dividir por 5. Aqui está. Para compensar esses 6.000 que você tirou de todo mundo, o que você vai fazer? Você vai somar esses 6.000 no final. Mais 6.000. E sempre dá certo isso como propriedade da soma. Beleza? Como propriedade da média. Então você pode tirar o mesmo valor de todo mundo e para compensar o que você faz? Você soma no final. Isso vale tanto para a soma quanto para a subtração, utilizando sempre a operação inversa. Então, se eu somar o mesmo valor a todo mundo, no final tem que subtrair. Se eu subtraio o mesmo valor de todo mundo, nesse caso 6.000, no final eu vou somar, sempre utilizando a operação inversa. Você vai ter o mesmo resultado. A gente já fez essa conta aqui, por sinal está aqui o valor dela, 608. Então, basta fazer 608 dividido por 5. Como é que eu divido isso aqui por 5? Eu dobro esse número, 1.216, e ando com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, isso aqui equivale para a gente a 121,6 mais os 6.000. Quanto que é 121,6 mais 6.000? 6.121,6. Pedro, mas esse macete só dá certo para essa questão? Não, para qualquer questão que você calcule média. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, duas formas diferentes para você resolver a média. Tranquilo? E sempre vai dar certo esse tipo de coisa. Olha aqui, ó, vamos ver na questão anterior. Pedro, eu poderia ter feito isso para calcular essa primeira média? Pode, sem problema algum. Então a gente fez aqui uma primeira forma, que é essa forma original. Uma segunda forma, que é a forma alternativa. Vou colocar aqui de novo, x barra de junho a novembro. Qual que seria uma forma alternativa? Se você for perceber, tem 20 ali em todo mundo. Então, tira esse 20 de todos os dados. Tirando 20 de todo mundo, vou tirar 20 de todo mundo. Aqui vai virar 1. Aqui vai virar 1. Aqui vai virar 2 e 3. Aqui vai virar 5 e 6. E o que eu tenho que fazer com a soma dos dados? Dividir pela quantidade de dados, que são 6. Espera aí, mas o 20 que eu tirei de todo mundo, eu vou ter que compensar somando no final. Ou seja, eu venho aqui no final e acrescento 20. Pedro, realmente dá certo isso? É para dar. Ó, se eu fizer essa continha aqui, 1 mais 1 fica 2, mais 2, 4, mais 3 dá 7, 7 mais 5 dá 12, e 12 com 6 dá 18. Essa conta toda, 18 dividido por 6, dá 3. Agora, quanto que é 3 mais 20? 23. Olha o resultado que encontramos ali em cima. O mesmo 23 graus Celsius. Aqui, ó. O mesmo 23. Então, fica a seu critério. Lembrando que você pode somar e subtrair o valor que você quiser. Por exemplo, eu poderia ter subtraído 23 de todo mundo.
Fica a seu critério, você pode trabalhar com 23. Pedro, mas se eu subtrair 23 de todo mundo, eu vou ter números negativos, não tem problema. Ó, vou tirar 23 de todo mundo, aqui vai ficar menos 2. Tira 23, menos 2. Tira 23, menos 1. Tira 23, 0. Tira 23, 2. Tira 23, 3. Agora eu vou tirar a média desses números aqui. Como é que a gente calcula a média? Soma e divide pela quantidade. Se eu fizer a soma, 3 mais 2 dá 5. 5 menos 5 dá 0. A soma deu 0. Ou seja, a soma 0 dividido pela quantidade 6 deu 0. Só que o 23 que eu tirei de todo mundo, eu tenho que somar no final. 0 mais 23, qual que é o valor da média? 23 graus Celsius. Percebeu? Então, esse valor que você tira de todo mundo, pode ser o valor que você quiser, você que escolhe. No final, você soma para poder compensar. Fechou? Sempre vai estar dando certo isso aqui, galera. Independente do valor que você subtrair. Beleza? Lembrando, se eu estou subtraindo de todo mundo, no final tem que somar para poder compensar. Fechou? Vamos lá, mais questões. Se a quantidade de depósitos de DI no ano de 2020 for inferior a 6.200. Ó, então ele veio aqui e acrescentou 2020 e falou que esse resultado é menor que 6.200. Vou ficar aqui de vermelho. Então, ano de 2020 é inferior a 6.200. Então, a média de depósitos referentes aos anos de 2015 a 2020 diminuirá em relação à média referente aos anos de 2015 a 2019, a 2019 a gente já calculou. Deu 6.121,6. Foi esse valor aqui que a gente encontrou. Essa média aqui, que ele está colocando para a gente, essa média de 2015 a 2019 deu 6.121,6. 6.121,6. Esse aqui é o valor que a gente tem para a média. Ele está falando que se a gente acrescentar o ano de 2020 com um valor que é menor do que 6.200, então a média vai diminuir em relação a essa média que a gente tem agora. É isso aqui que a gente vai ter que descobrir. Será, Pedro, que essa média ela vai diminuir realmente se eu colocar um valor que é inferior a 6.200? É isso que a gente vai ter que testar. Faz o seguinte, coloque exatamente os 6.200 só para você ter uma ideia. Veja de trabalhar com inferior, vamos trabalhar com 6.200. Se a gente fosse calcular a média agora, de 2015 a 2020, pensando em 6.200. E aí, a gente tendo essa margem para 6.200, a gente consegue ter uma ideia para valores menores. Não tem problema. Então, colocando esse 2020 com um valor de 6.200, o que a gente vai ter? Eu vou ter a soma de 6.038 a 6.432. Pedro, já rola de fazer um macete aqui? Rola de fazer um macete. Tira 6.000 de todo mundo, por exemplo. Se eu tirar 6.000 de todo mundo, quanto que vai ficar? 38, mais 27, mais 0, mais 111, mais 432, mais 200, que é referente ao último termo aqui que eu estou acrescentando, mais 200. E isso daqui eu vou ter que dividir por quanto? Agora eu vou ter que dividir por 6. Vou ter que dividir por 6. Só que os 6.000 que eu tirei de todo mundo agora, eu vou ter que acrescentar no final, mais 6.000. Beleza? Os 6.000 que eu tirei de todo mundo, representar de roxo, os 6.000 que eu tirei de todo mundo é os 6.000 que eu vou acrescentar no final, mais 6.000. Agora é fazer contínuo, né? Fazendo essa soma aqui no numerador, quanto que a gente vai ter? Cara, essa soma no numerador ali de 5 termos a gente já fez. Deu 608, ó. Deu 608. Então, basta acrescentar 200. Então, vai ficar 608 mais 200, que dá 808. Esse 808 eu vou ter que dividir por 6. Então, você vai vir aqui na tora e vai fazer 808 dividido por 6. Fazendo essa conta, 8 por 8 dá 1. 1 vezes 6, 6. 8 menos 6, 2. Desce o 0. 20 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. 20 tira 18, sobra 2. Desce o 8. 28 dividido por 6, isso aqui vai dar... Deixa eu ver. 5 vezes 6 dá 30, dá 4. 4 vezes 6, 24. 28 menos 24, resto 4. Se a gente fosse continuar só uma casa, 40.
40 dividido por 6, isso aqui dá 6. 6 vezes 6, 36, assim vai indo. Então, isso aqui vai dar 134,6 aproximadamente. Então, essa conta aqui está dando aproximadamente 134,6. Ou seja, a média de 2015 a 2020, ela vai ser de quanto? 6.000 mais esse valor, 6.134,6. Aqui está. 6.134,6. Ele falou que se a gente colocar, se eu colocasse exatamente os 6.200, note que a nova média, ela é superior em relação à média anterior. E ele está falando que para qualquer valor menor do que 6.200, a média vai diminuir. Cara, se eu colocar um valor muito próximo de 6.200, essa média não vai diminuir quase nada. Ela vai ainda continuar próxima ali de 6.130 alguma coisa. Então, ela vai continuar sendo superior. Então, não necessariamente a gente vai diminuir a média. Então, não necessariamente. Por causa disso, esse item está errado. Falso, incorreto, mentiroso. Falou besteira. Beleza, galera? Tranquilo isso? Então, a questão falou besteira aqui pra gente. Item errado. Próxima. Se a média aritmética de 23 números inteiros não negativos diferentes é 167, ou seja, ele está falando para mim que se eu fizer a média de 23 números não negativos, o que eu quero dizer com não negativo? De 0 para cima. Não negativo não significa só positivo. Tem o 0 também. Ou seja, números não negativos é do 0 para cima. São números, eu vou chamar aqui de x, maiores ou iguais a 0. Beleza? É a partir do 0 não negativo, tá? Vale o 0 e vale os positivos. Ele falou que se eu calcular a média desses 23 números, que por sinal todos são inteiros, ou seja, não estou trabalhando com número quebrado, ele fala que é 167. A média dá 167. E por sinal, todos esses números são o quê? Diferentes. Então, só para a gente poder marcar aqui direitinho, se eu quiser calcular então a média desses 23 números, essa média tem que dar 167. Aqui está. Essa média vai ter que dar 167. Lembrando que essa média, quando eu for calcular, todos os números são diferentes. Aí ele coloca o seguinte. Então, nessas condições, o maior valor que um desses valores pode assumir. Ou seja, eu quero saber qual o maior valor possível que a gente pode ter desses números. Qual o maior valor que eu posso encaixar naquilo dali que está aparecendo para a gente. De malandragem, o que a gente pode fazer? Obrigue todos os outros números a serem os menores números possíveis. O que sobrar será o maior dos números. Por exemplo, vamos dizer que eu fale para você que uma soma de 3 números tem que dar 100. Eu poderia, por exemplo, utilizar 20, 20, 60. Eu poderia utilizar, por exemplo, 10, 10, 80. Se você for perceber, sempre que eu obrigo que os dois primeiros sejam os menores possíveis, o terceiro obrigatoriamente vai ter que ser o maior possível para compensar a soma. Então, se, por exemplo, o primeiro for 1 e o outro for 1, o terceiro vai ter que ser quanto? 98. Então, quando eu obrigo os primeiros números a serem os menores possíveis, significa que o último que eu for inserir, para compensar, ele vai ter que ser o maior possível. Então, como ele está querendo que um desses números seja o maior possível, o que eu vou fazer com os outros 22 números? Eu vou obrigá-los a ser os menores possíveis. Lembrando que são todos inteiros, beleza? Sendo todos inteiros a partir do 0, quais são os números possíveis? Os números possíveis são esses. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Por que é 1, 2, 3, 4, 5? Porque eles são inteiros, tá? Não tem número quebrado. Aqui está. Beleza? Ah, tranquilo, Pedro. Então, estou entendendo esse negócio. Então, se eu for calcular a média desses 23 números aí, os 22 primeiros eu obrigo a ser os menores possíveis. Quais seriam os 22 primeiros números? A partir do 0. A partir do 0 eu teria quem? 0. O próximo, 1. O próximo, 2. Mas não poderia ser tudo 0? Até poderia. Mas a questão falou que todos esses números são o quê? Diferentes. Então, a gente vai colocando os próximos que são menores. Começo do 0. Agora eu pulo para o 1, para o 2, para o 3, até chegar no 22º número. Então, vou ter 0, mais 1, mais 2,
mais 3, e assim vai. Até que eu chegue no 22º número. Pedro, então eu vou somar até o 22? Não, até o 21. Porque do 0 ao 21, você tem 22 números. Cuidado, viu? 0 você conta. Do 0 ao 21, você tem 22 números. Afinal, do 1 ao 21, quantos números você tem? 21. Incluindo o 0, 22 números. Então, você vai somar do 0 ao 21. E o número que a gente está querendo é o número x. Esse aqui é o 23º termo. Vou chamar de x23. Pronto. Então, note que aqui a gente está fazendo, ó, vou colocar aqui acima, ó, a soma dos 22 primeiros. Soma dos 22 primeiros. Agora, eu vou fazer a soma de todos esses números e no final tem que fazer o quê? Dividir pela quantidade. Quantos são os números? 23. E o resultado dessa média tem que dar quanto? 167. Agora aqui tem uma ferramenta matemática que a gente vai precisar para resolver esse tipo de conta. Que é o quê, Pedro? Que ferramenta é essa? É a soma de termos de uma PA. Como é que você faz para somar termos de uma PA? Pedro, como assim PA? PA é aquela sequência que você vai somando sempre o mesmo valor. Como é que eu estou somando de 1 em 1? É uma PA. Então, essa soma que está aparecendo aqui para a gente é uma progressão aritmética. Como é que a gente faz uma soma de PA? Soma de PA. Uma soma de PA, que eu vou chamar de SN, você vai fazer o primeiro termo somado com o último, vezes o número de termos, dividido por 2. Ou seja, eu quero então que você faça a soma de 22 números, que é do 0 ao 21. Qual é o primeiro termo? Pedro, o primeiro termo é o 0 e o último é o 21. Então, você vai fazer aqui 0 mais 21. Multiplica pelo número de termos, que são 22, e divide por 2. Agora é fazer continha, né? Essa tá fácil, ó. 22 por 2 dá 11. Então, você vai fazer agora 11 vezes 21. Macetezinho para multiplicar por 11. Você pode separar o número um do outro, o algarismo um do outro. O meio é a soma deles. Pedro, como assim? Ali não é 21? Você vai separar o 2 do 1. O meio é a soma deles. Quanto que é 2 mais 1? 3. Então, o valor daquela soma é 231. Pedro, foi rápido demais. Aqui, ó, não é difícil não. Separei o 2 do 1. Está separado aqui, ó. Separei o 2 do 1. O meio é a soma desses números. Quanto que é 2 mais 1? 3, está aí, 231. Então, aquela soma ali todinha vai dar 231. Mais o termo x3 que eu quero encontrar, x23. Eu já vou aproveitar e fazer isso aqui. O 23 multiplicando passa lá para o outro lado, dividindo passa lá para o outro lado, multiplicando 167. Então, o valor dessa soma tem que dar 23 vezes 167. Cara, agora não tem para onde correr, vai ter que fazer. 167 vezes 23. Cara, eu vou fazer na calculadora, senão haja tempo a gente ficar fazendo toda hora isso aqui. Então, 167 vezes 23, resultado 3.841. 3.841. Beleza? Isso aqui é a soma do x23 com 231. Agora, esse 231 que está positivo, eu posso passar para o outro lado o quê? Negativo, subtraindo aquele 3.800. Então, tirando agora 231, agora está mais fácil, né? 3.800. Se eu tirar 200, fica 3.600. Já tem 3.600 em alguma alternativa? Tem na B. 41 tira 31 dá 10. 3.610. Pronto. Ou seja, o termo de posição 23, que seria esse último termo, tem que dar 3.610. Obviamente, galera, não necessariamente o último termo é o maior. Aqui a gente está pensando numa ideia de organizar esses termos em ordem crescente, mas não é obrigatório. O último termo pode ser o menor deles, pode ser um valor intermediário, mas só para uma ideia de organizar esses números aqui, fica mais fácil o entendimento. Mas só para você perceber que numa questão de estatística de dados, não necessariamente o último termo é o maior. O camarada pode fornecer para você tudo bagunçado. E aqui, a alternativa correta, letra B de bola. Beleza, galera? Então, ó, importante saber isso aqui, tá? Uma soma de PA eventualmente pode aparecer para você. Pedro, eu poderia ter feito a soma ali na raça? Poderia, mas assim é mais rápido, né? A gente vai aprendendo aqui mais e mais à medida que a gente vai resolvendo mais questões. Beleza?
Então, Sebrasp CNMP 2023, Conselho Nacional do Ministério Público. Em uma análise dos resultados das urnas eleitorais, decidiu-se verificar quais variáveis estão mais relacionadas ao voto em candidatos de direita ou de esquerda. Os votos para os candidatos de direita e de esquerda foram analisados em separados para as 27 unidades federativas, UF. Então aqui a gente está trabalhando com as 27 unidades federativas. E ele está colocando aqui para a gente, representando a quantidade de votos em cada um. Beleza? Ó, os votos para os candidatos de direita e de esquerda foi analisado para as 27 unidades. Tendo como variáveis explicativas a idade X1 e os anos de estudo X2 dos eleitores. Então, ele colocou aqui para a gente duas variáveis aqui que a gente vai estar relacionando. Duas variáveis explicativas. Depende da idade X1 desse cara e depende dos anos de estudo desse cara que ele chamou de X2. Beleza? Tranquilo. Aí ele falou o seguinte, em cada UF foram analisados os votos de Y eleitores. Ah, então o Y corresponde para a gente à quantidade de votos. E as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas são mostradas na tabela a seguir. O camarada foi e colocou esse miarado velho de coisa. Obviamente, a gente só vai trabalhar com o tema da aula de hoje, que é de média. Com base nisso, julgue o item. Em média, os candidatos de esquerda receberam mais votos que os candidatos de direita. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado, que a questão deu uma sacaneada. Veja que os candidatos de direita, o camarada colocou do lado esquerdo, tá? E os candidatos de esquerda ele colocou do lado direito. Então, o camarada que foi calcular essa média aqui, ó, e não percebeu isso, pode ter perdido a questão, só por causa dessa besteira. Cuidado na hora de interpretar a tabela, viu? Então, veja que aqui é tudo que corresponde a candidato de direita. A questão falou para a gente que Y corresponde à quantidade de votos. Veja que no item eu estou falando em média de votos. Então, vou ter que calcular a média de votos de Y, tanto para os candidatos de direita quanto para os candidatos de esquerda. Fechou? Agora, Pedro, eu já sei que média é a soma dividido pela quantidade, mas cadê a soma? Eu não estou vendo esse trem, só estou vendo um monte de símbolo maluco. É porque, galera, existe uma representação matemática para a soma de termos. A gente vai ter o seguinte. A representação matemática para a soma de termos é dada por esse símbolo aqui, ó, que a gente chama de sigma. Quando você vê esse símbolo, que é a letra maiúscula sigma, grega, ela representa somatório. E o que a gente está somando? A gente está somando, no caso aqui da primeira variável, valores y. Olha, Pedro, estou somando y, então você está somando os votos. E perceba que esse sigma, o camarada foi lá e ainda colocou dois valores. Um embaixo e um em cima. Pedro, o que serão esses dois valores? O valor de baixo é o primeiro valor de y. Ou seja, ele está colocando para você que quando o índice é igual a 1, é o primeiro termo, y1. E você vai fazer essa soma até chegar ao último termo. O último termo é o cara em cima desse símbolo sigma, 27. Isso aqui, galera, você vai dividir pela quantidade de termos. Tranquilo? E essa quantidade de termos corresponde àquele mesmo 27. Aqui está. Então, para você poder calcular a média, como é que você faz? Você vai procurar nos dados da questão esse somatório, os valores normais, sem multiplicar nada. Só da variávelzinha que ele colocou para você. Por exemplo, olha de baixo. A de baixo ele colocou x1. Poxa, x1 não tem nada a ver com voto, voto é y. Depois ele colocou x2. Olha essa daqui do meio, ele colocou x2y. Galera, não tem que elevar nada. Eu só vou ter o y sozinho, só vou ter a variável sozinha, não vou ter nada multiplicando. Fechou? Então é assim que a gente vai estar calculando a tal da média. E nesse caso, é a média para os candidatos de direita. A média dos candidatos de direita. Agora, qual que é o valor do somatório de todos os votos das 27 unidades federativas dos candidatos de direita? Ele me deu o valor, 9.687. 9.687. Dividido por 27. E, galera, não precisa fazer a conta. Deixa aí. Pedro, como assim deixa aí? Você vai perceber daqui a pouco. Agora eu vou fazer a média para os candidatos de esquerda. Pedro, deixa eu ver se eu entendi.
Aí a questão está trabalhando com somatório, que é esse símbolo. Esse somatório, ele está somando do primeiro ao último termo, 27, porque eu tenho 27 unidades federativas. Então, ele está somando os 27 votos aí, ó, correspondente a todas essas 27 unidades federativas. Dos termos Y e I. Isso aqui eu vou ter que dividir pela quantidade de termos. Quantos termos são? 27. Aqui está. Então, galera, viu esse símbolo aí? O sigma significa o quê? Somatório. Somar termos. Fechou? E o que a gente vai ter que fazer com esse camarada? Só substituir. Qual o somatório que eu tenho aqui dos candidatos de direita? 3.153. Isso aqui dividido por 27. Claro que você poderia efetuar a divisão, mas não precisa. Veja que os dois resultados têm o mesmo denominador. Se duas frações têm o mesmo denominador, a maior fração é aquela que tem o maior numerador, que o de cima é o maior dos números. Veja que o de cima é o maior dos números desse camarada aqui, ó, do lado esquerdo. Ou seja, esse número aqui é maior do que esse daqui. Então, significa que a média dos candidatos de direita é maior do que a média dos candidatos de esquerda. Porque esse valor aqui é maior do que esse daqui. Maior que. Tranquilo? Então, se aquele valor é maior, se o numerador, o de cima é maior, a média também vai ter que ser maior, obrigatoriamente. Beleza? Então, a média de direita é maior que a média de esquerda. O que o camarada colocou? Em média, os candidatos de esquerda receberam mais votos. Não. Os de direita receberam mais votos. Por causa disso, esse item está errado. Para o cara que não prestou atenção aqui nessa ordem, errou a questão. O cara que pensou que a coluna da esquerda era os candidatos de esquerda, perdeu a questão. Olha que sacanagem, né? Então tá aí a média dando aqui pra gente. Maior. Item errado. Só para reforçar, aqui, ó. Se eu tenho somatório de I igual a 1 até um número N qualquer, de termos xi, o que significa isso? Que eu vou somar termos x do índice 1 até chegar no máximo, que é o n, beleza? Então, o primeiro termo que eu vou ter aqui, ó, x1. Aí você vai chegar no próximo, mais. Qual que é o próximo termo? x2. Depois o próximo, x3. Você vai fazendo essa soma desse x até chegar ao último termo. Quem é o último termo? xn, exatamente o que aparece aqui em cima. Beleza? Então, ó, esse camarada aqui, ó, em cima do símbolo, é o último termo. O cara embaixo desse sigma é o primeiro termo. Pode ser que algumas questões ele comece do zero. É possível. De igual a zero até chegar naquele último número. Beleza? Tranquilo isso? Então, só para reforçar aqui, ó. Primeiro termo. E aqui do N. Último termo. Último termo. Fechou? Beleza essa ideia? Espero que tenha ficado mais claro essa ideia aqui do sigma e tudo mais. Então, média é isso, galera. A média é o somatório dividido pelo número de termos. Então, a média a gente pode até reescrever uma fórmula para ela. Eu posso reescrever a média da seguinte maneira, como somatório de I igual a 1 a Nzão de termos xi. E dividir esse resultado pelo número de termos, que é N. Então, a média ela pode ser reescrita dessa forma aqui que eu estou colocando para vocês. Ó. Ou seja, eu vou ter a soma desses termos x aqui que a gente está chamando, do primeiro até o último. Depois, o que eu vou fazer? Dividir pela quantidade de termos. Que é exatamente o último termo que aparece ali para você. Quero que você perceba que esse número aqui em cima é, em geral, esse camarada que está aqui. Beleza? Claro que se ele começa do i igual a zero, eu teria n mais 1 termos, tá? Cuidado com isso. Note que isso ali vai acontecer quando é i igual a 1, que em geral é o que aparece em questão de prova. Próxima. Em uma turma com 20 estudantes, 5 tem 9 anos, 11 tem 10, 3 tem 11 e um estudante tem 12 anos de idade.
Então, ele colocou aqui essas quantidades para a gente. Então, tem um total de 20 estudantes. 5 tem 9 anos, 11 tem 10, 3 tem 11 e somente um aluno tem 12 anos de idade. Lembrando que a gente tem um total de 20 estudantes. Se um novo estudante for adicionado à referida turma e se a idade média dos estudantes da turma não for alterada, então a idade desse novo estudante deverá ser superior a 12 anos de idade. Ou seja, ele está falando que se eu incluir um novo aluno, a média vai continuar exatamente a mesma. É isso que ele está colocando para a gente. Pedro, então o que vai acontecer com essa brincadeira? Primeiro, vamos calcular essa média que está aparecendo aqui para a gente, a média de 20 estudantes. O que seria essa média de 20 estudantes? E, por sinal, a gente pode calcular de uma maneira mais rápida. Porque você não tem 5 estudantes com 9 anos, então esse 9 vai aparecer 5 vezes. Ou seja, eu vou ter 5 vezes o 9. Que é o que a gente chama o quê? De média ponderada. Continuando essa brincadeira, o 10 aparece 11 vezes, porque eu tenho 11 estudantes com 10. Então, eu vou ter 10 mais 10 mais 10 mais 10, 11 vezes, porque é média de idade. Então, eu vou ter 11 vezes o 10. Mais. Agora, eu tenho 3 com 11 anos. Ou seja, eu vou ter 3 vezes o 11. 11 mais 11 mais 11. Então, eu posso escrever como 3 vezes 11. Mais um único aluno com 12 anos. Aqui está. Então, a gente pode escrever de maneira mais simplificada a média, fazendo a multiplicação da frequência de cada termo pelo valor desse termo. Como o número 9 tem uma frequência de 5, eu posso fazer essa multiplicação. Como o número 10 tem uma frequência de 11, eu posso fazer essa multiplicação para agilizar no cálculo da média. Não precisava ficar escrevendo 9 mais 9 mais 9 mais 9 5 vezes. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 11 vezes, sem necessidade. Beleza? E isso aqui, Pedro, eu vou ter que dividir por quanto? Pelo total de alunos. Qual é o total de alunos? 20. E note que esse 20 é exatamente a soma de 5, mais 11, mais 3, mais 1. Se você fizer essa soma, vai dar exatamente o 20, que é o que a gente chama de média ponderada. E agora, fazendo essas contas, 5 vezes 9 dá 45, 11 vezes 10 dá 110, 3 vezes 11 dá 33, 1 vezes 12 dá 12. Agora, tem que fazer a soma na tora, né? 45 com 110 dá 155. 33 com 12 dá 45. 155 mais 45 dá 200. Então, a minha média vai ser 200 dividido por 20. E 200 dividido por 20 dá quanto? Corta zerinho, 20 por 2 dá 10. Então, a média desses 20 alunos é igual a 10. O meu objetivo é que essa média não mude. Ou seja, se eu for calcular agora a média para 21 alunos, a média não vai ter que ser alterada. Vou ter que continuar com a mesma média, valendo 10. E como é que a gente calcula a média desses 21 alunos? Ué, basta fazer a soma das idades e dividir pela quantidade. Pedro, como é que eu vou fazer a soma das idades? Mesma ideia. Eu vou ter 5 de 9 anos. Eu vou ter 10 de 11 anos. 11 de 10 anos, desculpa. Eu vou ter 3 de 11 anos. E vou ter 1 de 12 anos. E agora o que eu acrescentei, que foi o que ele fez. Ó. Um novo estudante foi adicionado. Ou seja, eu vou acrescentar um estudante X. Se você for ver aqui no total, agora tem 21 estudantes. Ao dividir isso aqui pelos 21 estudantes, tem que dar 10, que é o valor da média. Tem que dar 10, que é o valor da média. Agora é fazer continha. Apesar que dessa continha, algo a gente já pode agilizar. Eu já tenho o resultado dessa soma. O resultado dessa soma a gente já fez, ó, deu 200. Aqui está, deu 200. Significa o quê? Significa que 200 mais x é igual a o 21 dividindo, passa multiplicando. 21 vezes 10 dá 210. E agora terminar a conta. O 200 positivo passa para o outro lado o quê? Negativo. 210 menos 200 dá 10. Ou seja, a idade desse camarada que eu vou ter que acrescentar é de exatamente 10 anos. Tá aí. O 21º estudante, que é o que está faltando aqui para a gente, tem que ter uma idade de 10 anos. E ele falou, de novo, lendo aqui, se o novo estudante for adicionado
e se a média não for alterada, então a idade desse novo estudante deverá ser superior a 12? Não, deverá ser inferior a 12. Por causa disso, esse item está errado. Por sinal, galera, vai uma teoria aqui para você. Toda vez que ele falar para você que incluiu um número e a média não foi alterada, é porque esse valor que foi acrescentado é exatamente o valor da média. Então, toda vez que ele acrescentar um número e a média não for alterada, significa o quê? Que o valor que ele acrescentou é exatamente igual à média. Então, se eu acrescento valores acima da média, a média aumenta. Se eu acrescento valores abaixo da média, a média reduz. Se eu acrescento valores exatamente iguais à média, a média não é alterada. Note que esses valores aqui, ó, são iguais. Olha aqui, ó. Esses valores são iguais. Então, sempre que você acrescenta um valor e a média não é alterada, esse valor acrescentado equivale ao valor da média. Fechou? Poderia resolver de maneira mais direta assim. Valores acima da média, aumenta a média. Valores abaixo da média, reduz a média. Pegando esse gancho, olha um item que fizemos aqui. Olha esse item que fizemos aqui. A média que a gente obteve foi de 6.121,6. Então, se eu acrescento um valor de 6.121,6, a média fica exatamente a mesma. Qualquer valor que eu coloco acima desse 6.121,6, a média aumenta. Por isso que para o 6.200 aumentou. Então, qualquer valor acima de 6.121,6 aumenta a média. Por isso, eu já poderia falar que esse item está o quê? Errado. Olha aqui, ó. Ele não falou inferior a 6.200? Não necessariamente. Se eu pegar valores de 6.121,6 para cima, ou melhor, acima de 6.121,6, a média já vai estar aumentando. Para esse item ficar correto, ele deveria trocar esses 6.200, por exemplo, para 6.100. Ou seja, qualquer valor que eu colocar abaixo de 6.100, a média vai estar reduzindo. Por quê? Porque são valores inferiores à média atual. Fechou? Beleza? Assim que funcionaria. Massa. Mais questões? Com respeito ao conjunto de dados 5A, 2A, 2A, em que A representa uma constante não nula, julgue o próximo item. A média amostral desse conjunto de dados é igual a 2A. Então, meu objetivo é calcular a média desse conjunto de dados. Aqui, calcular a média desse cara. Galera, como é que a gente calcula a média? A soma dividido pela quantidade. Isso aqui é 5A mais 2A mais 2A. Você vai pegar essa soma e dividir pela quantidade. Quantos termos eu tenho? 3. 5A mais 2A dá 7A, mais 2A dá 9A. 9A dividido por 3, 3A. Pronto. Ele falou para a gente que esse resultado tem que dar 2A. Por causa disso, o item está errado, falso, incorreto, mentiroso. Falou besteira. Eu joguei o anterior aqui? Joguei. Próximo. A média aritmética simples das idades dos 6 servidores lotados em Instituto da UNB é de 35 anos. Um novo servidor chega e integra a equipe desse instituto. Então, a média aritmética simples das idades passa a ser de 38 anos. Nesse caso, ele está querendo saber a idade do novo servidor. Ele está falando que é de 41 anos. Ó, então, vamos ver o que ele colocou aqui para a gente. Primeira informação. Ele diz que a média aritmética simples de 6 servidores é de 35 anos. Então, a média aritmética de 6 servidores, essa média dá 35. Ou seja, se eu fizer, então, a soma desses 6 servidores dividido pela quantidade 6, tem que dar 35. Vamos escrever isso? Eu vou escrever matematicamente, tá? O somatório de I igual a 1 a 6 de todos esses servidores X, dividido pela quantidade de termos, que é 6, tem que dar 35. Pedro, que merda é essa aí que você colocou desse somatório maluco? Como eu coloquei para vocês, esse somatório é somar os valores X do primeiro ao último. Ou seja, o que significa esse camarada? Significa x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6. x6. Tá vendo? Eu estou somando esse x do 1 até chegar no 6.
Isso dividido pela quantidade 6 tem que dar 35. Para facilitar, 6 dividindo passou multiplicando. Quanto que é 6 vezes 35? Bem, 6 vezes 30 dá 180, 6 vezes 5 dá 30, 210. Tá. Essa daqui é a soma das idades de 6 servidores. Aí ele falou o seguinte, ó, vou incluir um novo cara lá. Um novo servidor chegou. Então, vou ter agora um servidor X7, beleza? E ele falou que agora a média vai passar a ser de 38 anos. E ele está querendo saber a idade desse novo servidor. Ele está falando que é de 41 anos. Tem duas formas de você resolver a questão. Ou você obriga a média da 38 e você acha a idade desse servidor, ou faz o contrário. Coloca a idade que ele te deu de 41 anos e vê se a média vai dar os 38. Vou fazer de segunda forma. Então, como eu faria para calcular a média para 7 servidores? Matematicamente, ó, escrevendo bonitinho, seria o quê? O somatório de I igual a 1 a 7 dividido por 7. Agora, quem é esse somatório do I igual a 1 a 7? Equivale ao primeiro, mais o segundo, mais, vou colocar reticências, tá? Até chegar no sexto termo, mais o novo camarada que foi inserido, que eu chamei de x7. Isso aqui dividido por 7 vai me dar o valor da média. Para reforçar, veja que o último termo, que é o que aparece aqui em cima, é o camarada que eu vou dividir. E outra coisa interessante que você pode perceber é o seguinte: do x1 até o x6, eu tenho o valor dessa soma. A gente achou aqui, é o 210. O x7 a questão me deu, é o 41, que é a idade do novo servidor. Então, essa idade aqui vale 41. Agora, a gente resolve aquela soma todinha. Então, fazendo 210 mais 41, dividindo esse camarada por 7, a priori tem que dar o 38. 210 com 41 dá 251. 251. Eu tenho que dividir isso aqui por 7. 25 por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Sobra 4. 41 dividido por 7, já deu besteira, né? Aqui já vai dar uma idade quebrada, esse negócio aqui. 41 por 7 dá 6, não. 6 passa, vai ser 5. 5 vezes 7, 35. 41 menos 35, o resto 6. 0 é uma vírgula. 60 por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56. 60 menos 56, resto 4. Ou seja, a nova média é de aproximadamente 35,8 anos. Poderia ser feito assim também, sem problema algum. Aqui está. Só apagar essa bagunça aqui. Beleza? Tranquila essa ideia? Então, a gente só pegou, reforçou aqui, ó. Colocou esse camarada aqui. Daqui que eu tirei o 210. Que é a soma dos 6 primeiros ali. Fechou, galera? Pedro, mas se eu tivesse forçado a média da 38, aí eu conseguiria achar a idade do servidor? Conseguiria da mesma forma que a gente fez em questões anteriores. Próximo. Considere que a tabela precedente mostra a distribuição de frequência de uma variável quantitativa x e julgue o item. O que ele pede para a gente calcular? A média amostral desse cara. De novo, como é que a gente calcula a média? A soma dividido pela quantidade. Mas veja que aqui ele me deu os valores dessa variável x e do lado direito ele me deu a frequência de cada um. Quantas vezes cada um apareceu. Então, eu posso resolver essa conta pela ideia de média ponderada. Então, como é que você vai fazer? Eu sei que o zero apareceu 5 vezes, olha. Então, eu vou ter 5 vezes o zero. Agora, o termo 1 apareceu 10 vezes. Então, eu vou ter 10 vezes o 1. O termo 2 apareceu 20 vezes. Eu vou ter 20 vezes o 2. Por fim, o termo 3 apareceu 15 vezes. Então, eu vou ter 15 vezes o 3. E o que eu tenho que fazer no final? Dividir pela quantidade de termos. Quantos termos eu tenho aqui? A gente tem 50 termos. Aqui, ó, a gente tem 50 termos. Vou dividir por 50. Note que se você fizer a soma de 5 mais 10 mais 20 dá 15, dá os 50. Beleza? Agora é fazer continha. 5 vezes 0 dá 0. 10 vezes 1 dá 10. 20 vezes 2 dá 40. 15 vezes 3 dá 45.
fazendo essa soma, 10 com 40 dá 50, 50 com 45 dá 95. Então, isso aqui equivale a 95 dividido por 50. Tá aqui. Agora, se fosse 100 dividido por 95, se fosse 100 dividido por 50, daria exatamente 2. Só que lá em cima não é 100, é 95. Então, já posso afirmar que esse resultado é menor do que 2. Que foi o que o item colocou para a gente. É inferior a 2. Então, esse item está correto. Agora, claro, na hora da prova, você pode agilizar. Se numa prova ele te dá uma tabela como aquela dali, cara, já utiliza a tabela para poder fazer a conta, olha. Já multiplica aqui. 5 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 20 vezes 2, 40. 15 vezes 3, 45. E já vem aqui e faz a soma. Ao fazer essa soma, quanto que você vai ter? Você vai ter os mesmos 95. E o que você vai fazer com esse 95? Para calcular a média, você vai dividir pela quantidade de termos. Ao fazer essa divisão, o que você vai ter? O valor da média. Então, você economiza tempo e espaço, não precisa ficar repetindo os números toda hora. Os números já estão ali. Então, agora basta fazer o 95 dividido pelo 50, que continua sendo menor que 2. Beleza? Vou fazer uma saideira aqui para a gente. Temos agora o seguinte. Com relação à estatística descritiva, a média aritmética é uma medida de tendência central? Sim. Que não é afetada por valores discrepantes nos dados. Fato que a torna inutilizável em distribuições simétricas. Errado, ela é afetada sim por valores discrepantes. A única medida de tendência central que sempre produz resultados inteiros, mesmo quando aplicada a variáveis discretas. Errado. Não sei se você percebeu, mas algumas médias que a gente calculou aqui deu valor quebrado. Olha aqui, ó, 35,8. Não pode ter valor quebrado também, não tem problema não. 3. Calculada como sendo a soma de todos os valores integrantes de um conjunto de dados, dividido pela quantidade de elementos desse conjunto. Perfeito, olha, soma dividido pela quantidade. Então, a gente tem aqui que o único correto é o terceiro. A alternativa correta é qual? Letra D de dado. Beleza, galera? Resolvemos aqui, ó, uma quantidade bacana de questões, beleza? Muita questão que a gente resolveu aqui. Então, já tem uma ideia legal para você poder resolver outras questões que possam aparecer para você. Só para a gente poder finalizar mesmo, gostaria de resolver só mais essa questão aqui que eu separei, que é a questão de número 15, que ela tem um cálculo um pouco diferente quando a gente fala em média, mas que não é tão impossível assim. A gente tem o seguinte, usando a tabela precedente, apresenta as alturas de alunos de uma sala com 20 estudantes. E ele está pedindo para a gente calcular a média. Ele quer a média das alturas desses estudantes. Só que se você for perceber, as alturas estão fornecidas aqui, ó, uma forma de intervalo. É o que a gente chama de intervalo de classe. Quando ele coloca para a gente intervalos de classe e pede para a gente calcular a média, o que você tem que fazer? Você tem que achar o ponto médio de cada intervalo. Pedro, como é que eu faço para achar esse ponto médio? Soma e divide por 2. Então, somando e dividindo por 2, você vai achar o ponto médio de cada intervalo. E são esses pontos médios que você vai utilizar para o cálculo da média. Então, você vai ter que encontrar o ponto médio de cada um. Aqui nem é tão difícil, olha. De 1 a 10 aqui que a gente vai ter que pensar, né? De 1 a 10, qual que seria o número que a gente teria no meio? De 1 a 10 eu teria o 5 e o 6. Ou seja, seria 5,5. Então, aqui, o ponto médio que a gente vai ter que trabalhar é 1,355. 355. Pedro, mas como é que a gente calcula a média? Ué, soma e divide por 2. Se eu fizer 1,31 mais 1,40 e dividir por 2, a gente vai ter o ponto médio. 1,31 mais 1,4 dá 2,71. E eu tenho que pegar a metade desse resultado. Aqui está. Quanto que é a metade de 710? 355. Quanto que é a metade de 2? 1. Por isso que vai ficar 1,355. De forma equivalente, quais são os outros pontos médios? 1,41 até 1,50 é 1,455. De 1,51 até 1,60 é o 1,555. De 1,61 até 1,7 é o 1,6555. Aqui está. Então, esses valores que a gente acabou de encontrar aqui
equivale ao quê? Aos pontos médios. Ponto médio de cada intervalo. É o ponto médio de cada intervalo que está aparecendo ali para a gente. E agora, para poder calcular a média, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esses pontos médios. Ou seja, eu vou fazer cada frequência multiplicado por esse ponto médio. E eu vou esquecer o intervalo. Eu vou trabalhar só com ponto médio. Então, você vai fazer cada frequência daquela vezes o seu ponto médio. E depois vai fazer o quê? Vai somar no final e tudo mais. Lembrando que a gente ainda continua fazendo, pode fazer aquela mesma malandragem. Pedro, que mesma malandragem que a gente pode fazer aqui nessa brincadeira? Você pode subtrair o mesmo valor de todo mundo. Subtraindo o mesmo valor de todo mundo, no final você soma. Por exemplo, eu posso subtrair 1,355 de todo mundo. Se eu tiro 1,355 de todo mundo, vou tirar 1,355 de todo mundo. No primeiro termo fica 0. No próximo vai ficar 0,1. No próximo vai ficar 0,2. E no próximo vai ficar 0,3. Só para exemplificar, 1,655 menos 1,355. Olha que legal. O 55 corta. 0, 0. 6 menos 3 dá 3. 1 menos 1 dá 0. 0,3. Que fica mais simples de fazer a conta. Então, na hora de calcular essa média, eu não preciso calcular a média com aqueles valores quebrado tudo. Eu vou calcular a média só com esses valores aqui. E agora, o que a gente vai ter? Eu vou ter 2 vezes o 0, mais 6 vezes o 0,1, mais 8 vezes o 0,2, mais 4 vezes o 0,3. E o que eu vou ter que fazer? Dividir isso aqui pela quantidade de termos. Quantos termos que a gente tem aqui? Essa soma. Total de termos é 10 mais 10, 20 termos. Obviamente, 20 estudantes. Então, a gente divide por 20. Note que esse 20 é a soma das frequências. E aquele 1,355 que a gente tirou, a gente acrescenta ali no final. Mais 1,355. Então, a média vai ser dada pelo quê? Agora ficou menos difícil, né? Ao fazer essa continha aqui, 2 vezes 0 dá 0. 6 vezes 0,1 dá 0,6. 8 vezes 0,2 dá 1,6. 4 vezes 0,3 dá 1,2. 0,6 com 1,2 dá 1,8. 1,8 mais 1, é isso mesmo? É isso mesmo. Peraí, é isso, 2,2 mais 1,2 dá 3,4. Então, aqui vai ficar para a gente 3,4 dividido por 20 mais 1,355. 1,355. Então, vou ter que pensar na metade de 3,4, que eu vou dividir por 2. Metade de 3,4 é 1,7. Só que eu ainda vou ter que dividir por 10. Então, vai ficar para mim 0,17. Aqui, 0,17. Mais 1,355. Aí, quanto que vai dar essa brincadeira? Só acrescentar 17 centavos aqui, eu vou fazer aqui, 1,355 mais 0,17. Desce o 5, 5 e 7, 12, sobe 1. 1 mais 3 mais 1 dá 5. E 1 mais 0 dá 1, dá 1,525. Aqui está. Então, a média desses dados é de 1,525. Aqui está. E a questão colocou para a gente que esse resultado vai ser inferior a 1,5. Errado. Superior a 1,5. Esse item está errado, falso, incorreto, mentiroso. Falou besteira. Beleza, galera? Tranquilo isso? Então, fechou. Então, galera, com isso, então, nós ficamos por aqui. Espero que tenha ficado clara essa brincadeira que a gente fez. E a gente finaliza aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham pego legal. Qualquer coisa, precisar, estamos às ordens para poder tirar eventuais dúvidas de vocês, beleza? Forte abraço e bons estudos para vocês. Até mais.